Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 150. Título: Dívida de amor. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Paulo aos Romanos 13:7. Todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros, mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Muitos sabem receber, raros sabem dar. Por que esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra que nos acolhe o Espírito? Por que negar respeito ao que comanda ou atenção ao que necessita? Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico, para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal. Não te iludas. Deves sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto à estrada que pisas despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra, recebendo o amor e a recompensa de todos. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, confrades do Grupo Espírita Francisco de Assis, amigos e irmãos que nos assistem pelas redes sociais, muita paz. Que mesmo à distância, continuando nosso ensino à distância, nossa divulgação dos estudos doutrinários à distância, temos certeza que aquecemos e unimos nossos corações e sentimentos em prol do bem maior, em prol de que saibamos passar, melhor dizendo, por esse momento difícil de afastamento, mas temos certeza que tudo isso vai ser resolvido e vamos sair disso melhores ainda do que quando chegamos,
quando entramos nesse momento. Então, tudo isso vai passar e com fé vamos continuar abastecendo nossos corações e mentes com os estudos doutrinários. Hoje nós vamos tratar sobre o livro dos médiuns, no capítulo 16 da segunda parte, que trata dos médiuns especiais. Na realidade, no capítulo 16, ele aborda as mediunidades, as aptidões especiais dos médiuns, e traz um quadro sinótico, ou seja, um quadro resumo com informações sucintas sobre cada, digamos assim, tipo de mediunidade, sobre cada especificação de mediunidade, E é nesse quadro que nós vamos continuar o nosso estudo de hoje, no item 190, no item 190, que dentro do quadro sinótico, nós vimos lá, já foi visto no quadro, no item 187 em estudos anteriores, Deixa eu ver aqui, 187, 188, 187, Ele, primeiro passo dele foi separar aqui no quadro sinótico, de forma bem expansiva, bem ampla, as mediunidades, os estilos, as maneiras, modalidades de mediunidade. Ele separou em mediunidades de efeitos físicos, ou seja, aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais, e os médiuns de efeitos intelectuais, ou seja, aqueles que são mais especialmente aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes, Então, um produz efeitos, são mediunidades de efeito físico, e o outro trata de comunicações, transmissões de mensagens inteligentes. Nós, como eu disse, vamos continuar hoje lá no mesmo capítulo, capítulo 16, só que no item 190. O item 190 vai tratar o quê? Médiuns especiais para efeitos intelectuais, aptidões diversas. Então hoje a gente vai centrar o nosso estudo, a nossa atenção, a nossa abordagem nos médiuns de efeitos intelectuais e as aptidões diversas desses tipos de médium, ok? Então vamos começar, aqui um pouco extenso, apesar de ser um quadro sinótico, tratar de forma sucinta, mas o item é um pouco extenso, tá? Então vamos ver aqui. O primeiro que ele está tratando aqui quando eu falo ele, Kardec, são os médiuns audientes, ou seja, os que ouvem os espíritos. Diz aqui Kardec, são muito comuns, E realmente mesmo que você não tenha uma mediunidade ostensiva, mas geralmente a gente sempre pode ouvir, há muito comentário, é muito comum você ouvir, eu ouvi uma voz que me falou isso, ouvi uma música que me dizia isso, ouvi uma música que me recordou, Claro, quando isso vem de uma inteligência fora, quando você sabe que alguma coisa fora de você, é um pensamento, é um sentimento que vem de fora, que não é seu, tá? Porém, quando a gente não tem educação mediúnica muito apurada, quando a gente ainda não começou esse processo, fica difícil identificar o que é nosso, o que veio dos espíritos, porque eles influenciam a gente, como diz na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam a gente mais do que a gente pensa. Então, o mundo espiritual não está assim lá em alhures e a gente aqui, a coisa é bem próxima, Mas Kardec fala que é uma mediunidade muito comum, ou seja, você não vai ser difícil encontrar médiuns com esse tipo, com essa modalidade de mediunidade, de ouvir as mensagens, ouvir a voz dos espíritos. Então, lá ele fala aqui para ver o item 165 que já foi estudado, onde ele fala pra gente, uma das coisas que ele cita lá nesse item 165, pra gente distinguir se é nosso ou se não é até às vezes que você vai ouvir uma voz com um timbre bem específico, um timbre bem diferente do teu, Isso tudo vai ajudar a gente a identificar que realmente vindo de uma outra inteligência, de uma outra
pessoa, né, que está desencarnada essa mensagem para a gente, tá? Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes e tal, porque a gente já viu isso e o tempo é curto aqui para a gente tratar de tantos outros, não? Mas qualquer dúvida, qualquer apuração melhor que você queira com relação aos médiuns audientes, dá uma olhadinha aqui, como sugere Kardec, no item 165 daqui do próprio livro dos médiuns, tá? Vamos lá. Médiuns falantes, né? O que Kardec diz dele? Os que falam sobre a influência dos espíritos, também muito comuns. Esses são aqueles, né, que os espíritos utilizam o aparelho fonador, não? Eles utilizam da voz dos espíritos, tá? E muitas das vezes esse tipo de médium eles falam e depois que eles acabam de falar eles não lembram do que eles falaram, não? Mas, né, esses são os ditos inconscientes, mas tem também, né, também são muito comuns, os intuitivos, não? Que são médiuns falantes, que sabem o que falam, não? Eles recebem esse pensamento dos espíritos, como a gente pode dizer assim, eles traduzem isso e falam para a gente, mas ele bem sabe que são coisas que não são dele, são pensamentos, são ideias que não são comuns a eles, né? Ele apenas transmite segundo como ele entendeu, para, no caso do médium intuitivo, né? Ou podemos dizer assim, do médium falante consciente. Também, para você ter mais informações sobre eles, quiser apurar mais, né? Kardec cita aqui, ó, vê o item 166 do livro dos médiuns, ok? Vamos lá, continuando. Médiuns videntes. Esses aqui são interessantes, né? Isso aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Tem muita gente que pensa que tá louco e na realidade é mediunidade. Você não tá vendo nada de anormal, não tá tendo nenhuma alucinação, nada disso, não? Vamos ver aqui que Kardec fala de médiuns videntes. Os que veem os espíritos, ou seja, médium vidente, em estado de vigília, ou seja, acordados. Então, isso é importante ver. Não é dormindo, tá? É acordado, em estado de vigília. Os que veem os médiuns videntes são os que veem os espíritos em estado de vigília. Continua Kardec. A visão acidental e fortuita de um espírito em determinada circunstância é muito frequente, né? Ou seja, nesse caso de mediunidade dos médiuns videntes, né? Ver os espíritos em estado de vigília, né? De maneira acidental, ou seja, uma visão acidental, você não tem a intenção de ver, você não chega ali, eu quero ver o espírito tal, né? É acidental. E fortuita, né? Ou seja, você não está esperando, de um espírito em determinada circunstância, é muito frequente. Aí continua Kardec para esclarecer mais ainda. Mas a visão, ou seja, a vidência do espírito habitual e facultativa dos espíritos, sem qualquer distinção, é excepcional. Então, gente, o mais comum nesse fenômeno é quem tem a mediunidade, que é um médium vidente, é ver um espírito ou espíritos de maneira acidental, ou seja, ele não programou, e fortuita, tá certo? Tá? Então não é assim, né? Eu quero ver o espírito de fulano, aí vai vir, não é assim, não é facultativo, né, da escolha dele, não é quando ele quer, não. É como dizia Chico, né? O telefone toca de lá para cá, tá? Então o médium vidente, né, ele não tem como programar, tal hora, tal dia eu vou ver o espírito de fulano. É assim, a coisa é acidental, não? Aqui Kardec fala, caso a gente queira ainda dar mais ênfase, entender melhor, aprofundar mais, ele pede para ver o item 167 também do Livro dos Espíritos, tá? Vamos ver aqui. Médiuns inspirados, né? É o próximo. Esses são os que recebem os pensamentos sugeridos pelos espíritos, na maioria das vezes, sem saberem, seja pelas atitudes ordinárias da vida
ou para os grandes trabalhos intelectuais. Esse médium inspirado é aquele que vai fazer uma palestra, né? Pode ser. E ele recebe a inspiração sobre aquele tema que ele vai falar. Não? Às vezes o espírito manda aquele assunto, ou toca mais específico no determinado tema, no determinado ponto, e a pessoa, o médium, faz isso, às vezes sem notar, porque ele é inspirado, ele vai falando, né? E a coisa foi surgindo, ele foi falando e vai trazendo a mensagem que o nosso irmão quer, não? Tá? Tanto que ele fala aqui, né? Seja para atitudes ordinárias da vida, ou seja, na nossa vida cotidiana. Às vezes a gente pode trazer um conselho para alguém, né? Sem se dar conta que está trazendo, sem se dar conta que fez aquilo involuntariamente, ou para grandes trabalhos intelectuais, até para escrever um livro, não é verdade? Mais uma vez, Kardec fala, como a gente trata de um quadro sinótico, se você quiser aprofundar mais, ele pede para ver o número 182 de O Livro dos Espíritos. Vamos ao próximo. Mediunidade de pressentimentos. Diz Kardec: os que em certas circunstâncias têm uma vaga intuição de ocorrências vulgares do futuro. Ou seja, aquela coisa de falar, pô, estou pressentindo, estou sentindo que algo vai dar errado, estou sentindo que algo não está bem, algo não vai dar certo, que isso vai ser bom também, não? Então são assim, às vezes, coisas bem sutis, né, que esse estilo de médium, essa modalidade de mediunidade, esse tipo de médium consegue ter de algumas situações, alguns eventos, algumas ocorrências, né? Ainda naquele que prediz o futuro, que a gente vai ver que é o próximo, que se chama dos médiums proféticos, né? Vamos ver que eles falam aqui. Assim como, né, se trata de um quadro sinótico, Kardec foi bem sucinto. Ele pede, caso você queira detalhar mais, pede você ver o item 184 do Livro dos Médiuns. Não? Então vamos lá, os proféticos. Não? Variedade de médiuns inspirados ou de pressentimentos que recebem com a permissão de Deus e com maior precisão que os médiuns de pressentimentos, ou seja, esses anteriores que nós falamos. A revelação de ocorrências futuras de interesse geral que estão encarregados de transmitir aos outros para fins instrutivos. Ou seja, são aqueles profetas, não? Que ele não faz uma previsão, ó, isso vai acontecer isso com você, ele vai falar de modo geral, não? Com uma população, para um grupo de pessoas, para uma sociedade, ele vai dar uma visão de coisas, né, que vão orientar, que vão preparar, que vão, digamos, conduzir, que vão instruir, não, uma população sobre alguma coisa, um povo, uma sociedade. Não, os médiuns proféticos, aquela coisa do profeta mesmo, que diz, ó, isso pode acontecer, vamos nos guardar que isso e aquilo outro pode acontecer também, não? Vamos nos preparar para determinada bonança, não? É aquele profeta que traz essa visão e prepara a gente, educa a gente, né, para viver uma situação, né? Vamos ver, ele tem uma mensagem, ele tem uma observação aqui que eu acho interessante a gente ler, né? Se há verdadeiros profetas, há também os falsos, e ainda em maior número, que tomam os devaneios da própria imaginação por revelações, quando não se trata de mistificadores que fazem por ambição. Aí ele fala aqui para a gente ver melhor isso, esse assunto, ver o número 124, ver a pergunta 624 de O Livro dos Espíritos, sobre as características do verdadeiro profeta. Claro, né, gente? Todo esse campo da mediunidade, não só aqui dos médiuns proféticos, mas em todos a gente tem que ter sempre um espírito crítico, ver se aquilo conduna com a ciência, se conduna com a realidade, né? Se não é nada muito fantasioso, ou seja, tem que se fazer uma crítica construtiva, com base moral, com base no que diz, né, as nossas lições, no que diz no que a gente estuda, né? Pois ele diz, né, tem médiuns profetas que podem, na realidade, falando de mistificações, ou do próprio sonho dele, do que ele
julga que vai acontecer. Tem que se tomar muito cuidado, não? Ou seja, isso com qualquer comunicação mediúnica. A gente tem que usar sempre um critério de uma análise bem detalhada, de mais uma vez, não é porque veio de um espírito desencarnado, até pode vir até no processo de animismo do próprio médium, e a gente às vezes acredita numa coisa que não é correta, não? Vamos lá, continuando. Médiuns sonâmbulos. Os que em transe sonambúlico são assistidos por os espíritos, ou seja, eles não estão em estado de vigília, eles estão em estado de desprendimento, né? Ou seja, o corpo está repousando, né? Mas o espírito está ativo, tá? E nesse momento ele recebe também mensagem dos espíritos, não? Isso também já foi tratado com muito detalhe anteriormente, mas se você quiser recordar, procure ver o item 172, não? Também daqui de O Livro dos Médiuns. Porque eu estou, repito, referendando para a gente ver, porque a gente está tratando do quadro sinótico, não? E aqui as informações são bem sucintas, até porque a maioria dessas mediunidades ou dessas formas, né, da gente trazer comunicações, dos médios trazendo comunicações, a gente já viu anteriormente, né? Vamos lá, outro. Médiuns estáticos, não? Os que em estado de êxtase recebem revelações dos espíritos, não? Tem aqui uma observação de Kardec. Muitos estáticos são joguetes da própria imaginação e de espíritos enganadores que se aproveitam da sua exaltação. São muitos raros os que merecem inteira confiança. Então, o estado de êxtase, estado de profundo, né, alta de contemplação, de concentração, no melhor dos sentimentos, numa êxtase dos sentimentos, ou seja, no melhor da nossa elevação, né, ele recebe mensagens importantes, também, às vezes, tanto quanto proféticas, mas não tão profundas quanto os proféticos, mensagens importantes. Só que, né, como ele diz aqui, não? São muitos raros que merecem ter a confiança, porque a interferência do médium nisso, o médium se julgar que está no estado de êxtase e às vezes não está, não? Então é uma mediunidade que exige muito, mas muito preparo e educação do médium, e também uma bagagem moral muito estruturada. Então Kardec coloca aqui, né, a observação que se o médium não estiver muito preparado, não estiver realmente em condição de entrar em estado de êxtase, ele pode ser joguetes de espíritos levianos, espíritos zombeteiros, né? Ou então até ser fruto de animismo, da imaginação dele, as mensagens que trazem. Ok? Tomar cuidado. Médios pintores ou desenhistas, né? Aí Kardec diz: os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Tratamos dos que obtêm produções sérias, pois não se poderia dar esse nome a certos médios que os espíritos zombadores fazem produzir coisas grotescas que desacreditam o estudante mais atrasado. Aquela história, mais uma vez, o senso crítico das mensagens, de qualquer forma, de qualquer modalidade, ainda mais aqui na questão da arte, né, dos pintores ou desenhistas, não? Que às vezes vem coisas grotescas que eles dizem, tá aqui, não, esse espírito que trouxe pode assinalar o nome de um espírito desencarnado, famoso, artista, e não é um espírito zombeteiro que está ali se divertindo, até em função da qualidade, até em função da condição do médium, né, da condição moral do médium, do preparo do médium moral para desenvolver aquela atividade, né? Então Kardec diz que merece, né, todo cuidado, assim como todo e qualquer comunicação mediúnica. Eu estou aqui, digamos, reiterando sobre isso, porque nós devemos sim sempre ter muito critério, muita crítica com as mensagens mediúnicas que nós recebemos, né? Os espíritos, continua Kardec aqui na instrução, os espíritos levianos são imitadores. Quando apareceram os notáveis desejos de Júpiter, surgiu grande número de pretensos desenhistas,
com os quais os espíritos brincalhões se divertiam, fazendo produzir as coisas mais ridículas. Tá? Então, ele dizia que era alguém que ele não era, e fazia coisas ridículas em nome desse alguém, e mesmo sendo ridículo, mesmo sendo coisa de um mau tom, se acreditava em função do que ele disse, de como ele se identificava. Tem que se tomar muito cuidado, né? Repito, né? Com todas as mensagens, não só com essa questão dos médiums pintores de desejos, com tudo, né? Com psicografia, com tudo, a gente tem que ser muito cauteloso, muito crítico. Para a gente ter mais informações sobre isso, né? Mais detalhada, mais uma vez estamos tratando do quadro sinótico, Kardec indica que leiamos a Revista Espírita de agosto de 1858. Não? E por último, os médios musicais. Os que executa, compõem ou escrevem músicas sob influência dos espíritos. Há médios musicais mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como se dá com as comunicações literárias. Bem, gente, aqui é claro que ele vai aproveitar, né, um pouco da habilidade do médium, né? Ou seja, ele não sendo mecânico, não, ou seja, sendo mecânico, vai dominar totalmente o médium, né? Mas mesmo assim é difícil, né? O espírito dominar tudo, influenciar todo o médium que não entende nada, sei lá, de piano, de violão, de baixo, né? De violino, e tocar o violino vai ser muito difícil, é um trabalho árduo, né? Tá? Semimecânicos, intuitivo, e o médium requer um pouquinho de conhecimento, tem um pouquinho disso, né, na estrutura dele psíquica, para o médium, o espírito poder se aproveitar, né? Ok? Então esses médios são mais difíceis, né? Requer um detalhamento mais específico, né? Para isso que ele fala aqui que é bom a gente ler para tratar, entender melhor sobre esse tema, né? Ver o tópico sobre médios de efeitos musicais, também aqui no livro dos médios. Então, bom, gente, estamos chegando ao final. O tempo aqui é curto, aqui um estudo, digamos assim, bem sucinto. E a gente também está tratando do quadro sinótico, não? Onde o objetivo não é mesmo aprofundar, mas apresentar, né, as variedades especiais, não, de mediunidade, no caso que foi dos efeitos intelectuais aptidões diversas, ou seja, efeitos onde a gente tem que entrar a parte intelectual, a parte da inteligência, né? Coisa do tipo, não é só produzir algum efeito material, não? Entendido? Tá? Espero que a gente tenha colaborado. O estudo do livro dos médios é muito importante. Não porque se é médio ou deixa de ser, não, porque todos nós somos médios, todos nós temos de alguma forma uma sensibilidade, não? E é importante a gente conhecer, é importante até para desmistificar muita coisa, e porque faz parte das obras, né? Das obras básicas, das obras fundamentais da doutrina espírita. A gente tem que conhecer, além também de fazer da parte científica da nossa doutrina, não? Então, gente, espero que a gente tenha ajudado. Não percamos a esperança, temos sempre no nosso coração a certeza que Deus está fazendo o melhor para a gente, que Deus nos ama, e seja lá o que for, está fazendo por amor a nós e para a nossa felicidade. Então, ainda que a dor seja difícil, ainda que o sofrimento corroa, lembra-se, não perca a fé no futuro, que tudo isso vai passar e nós vamos ser, né? Ainda que não entendamos, mas nós vamos ultrapassar todas as dificuldades e vamos ser espíritos felizes. Vamos, como bem disse o mestre, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Muito obrigado, graças a Deus, muita paz a todos.